Fala galera do Enem, seja bem-vindo à nossa videoaula gratuita sobre a estratégia que vai fazer você ter uma nota acima de 900 pontos. Mas antes de começar, deixe-me apresentar. Eu me chamo Adson Duarte, eu já estive aí no outro lado da tela me preparando para o Enem. Então, se você é mãe, pai, que não consegue estudar porque tem filhos para cuidar, ou você estuda de dia e trabalha de noite, ou não tem condições de pagar um curso caro, então esse vídeo aqui é para você que quer ter uma nota alta na redação, cursar o curso e a universidade dos seus sonhos. Antes de irmos para a guerra, precisamos estar preparados, precisamos nos equipar para poder vencer. E eu estou disposto a te ajudar, disposto a pegar na sua mão e levar para o caminho acima de 900 pontos. O maior problema das pessoas que vão fazer redação é o excesso de informação, e isso prejudica na hora de aplicar a redação. Então o que você precisa é de uma estratégia, aplicar, lapidar e executar para poder você ter uma nota acima de 900 pontos. E no final do vídeo, não saia daí, porque eu tenho uma surpresa onde eu vou lhe mostrar como eu tirei 1000 pontos na redação. Você está comigo? Porque eu estou com você. E sem enrolação, vamos detalhar essa estratégia. Então é isso aí, galera. Agora nós vamos detalhar a única estratégia que você precisa saber para você tirar uma nota de redação acima de 900 pontos. Eu costumo chamar essa estratégia chamada de coesão, ligação. O que é isso? É o que a gente vai aprender agora. Então, vamos começar a primeira parte. A gente tem que entender que a redação que nós vamos aplicar, ela é composta por 30 linhas, que são o número de linhas presentes na redação do Enem. E dessas 30 linhas, nós vamos dividir em 4 partes, que são 4 parágrafos. O parágrafo 1, conhecido como introdução, o parágrafo 2, que é o desenvolvimento 1, o parágrafo 3, que é o desenvolvimento 2, e o último parágrafo, que é o 4, conhecido como a conclusão. O que a gente precisa saber? Toda vez que a gente vai iniciar uma redação, a gente precisa primeiro citar o que está sendo exposto para a gente um tema. Por exemplo, eu vou pegar um tema aqui de exemplo para poder a gente deixar melhor o entendimento. Eu vou falar sobre um tema chamado de racismo no Brasil. Então, quando a gente vai falar, a gente vai começar pela introdução. E nós precisamos entender que uma introdução ela é construída por um parágrafo. E todo parágrafo é construído por, no mínimo, 3 períodos. É o que a gente vai entender agora aqui. Então, quando eu começo uma redação, como, por exemplo, o racismo é um hábito cultural muito forte no Brasil. Ponto. A partir do momento que eu termino uma frase e coloco ponto, eu terminei um período. E toda aquela palavra que vem depois do ponto já é o segundo período. Então, nós temos o primeiro período, que começa com uma frase e termina no primeiro ponto. E a partir do momento que eu tenho uma frase que começa depois de um ponto, já é chamado de segundo período. Depois que eu tenho mais um ponto, eu terminei o segundo período. Então, a partir do momento, eu começo com o terceiro período, que vai até um ponto. Ou seja, o que são períodos? Período nada mais é que frases que são concluídas e terminadas com ponto. Então, cada parágrafo que a gente for estudar aqui tem que ter, no mínimo, 3 períodos. Isso vale para a introdução, para o desenvolvimento e para a conclusão. Tá? E aí, quando eu falo que a estratégia que nós aplicamos se chama de coesão, se chama de ligação, significa que quando eu iniciei uma frase, ela apenas está relacionado ao tema que foi proposto. Mas a partir do momento que eu inicio a segunda fase e a terceira frase, essas frases precisam ser abordadas no desenvolvimento. Por exemplo, quando eu vou começar o desenvolvimento, que também precisa ter no mínimo 3 períodos. Lembra que eu falei que cada parágrafo tem que ter no mínimo 3 períodos.
Esse 2 que eu falei, que é o segundo período, ele precisa ser abordado num parágrafo do desenvolvimento. E mais uma vez eu venho reforçar, cada parágrafo precisa ter no mínimo 3 períodos, que são frases que terminam e você coloca ponto. Ponto. Então eu tenho o primeiro período do segundo parágrafo, segundo período também do segundo parágrafo e, por fim, o terceiro período que ainda permanece ao segundo parágrafo, que nada mais é que o primeiro desenvolvimento. Então, o que é que nós estamos entendendo aqui? O primeiro, que é a introdução, e esse aqui que é o desenvolvimento, o primeiro desenvolvimento, ele foi abordado onde? Lembra que a gente estava no segundo período do primeiro parágrafo? Ele precisou ser abordado justamente no primeiro desenvolvimento. E o mesmo vai servir com o segundo desenvolvimento. Da onde é que vai existir a ligação do segundo desenvolvimento com a introdução? Aqui no terceiro período. Ou seja, esse período vai ter que se conectar com o desenvolvimento. Lembrando que esse desenvolvimento, que é o parágrafo, também tem que ter no mínimo 3 períodos. Então você consegue entender que o que nós estamos trabalhando é, eu tenho uma introdução, eu tenho o segundo parágrafo, que é o meu primeiro desenvolvimento, eu tenho o meu terceiro parágrafo, que é o meu segundo desenvolvimento. Então, da onde surgiu o meu primeiro desenvolvimento? Ele surgiu da proposta que eu coloquei no segundo período do primeiro parágrafo. Da onde surgiu o meu segundo desenvolvimento? Da proposta que eu coloquei no meu terceiro período do primeiro parágrafo. Ou seja, quando eu começo a abordar assuntos que eu coloquei na introdução, eu estou fazendo o que a gente chama de uma habilidade, competência da redação, que é extremamente importante, chamada de coesão textual. E aí, quando a gente termina isso, a gente vai para a conclusão. Na conclusão, que já é o último parágrafo, ele também precisa estar relacionado na ligação. Como é que nós iniciamos a conclusão? Sempre que, por mais que a pessoa que vai julgar você na redação saiba que o quarto parágrafo é uma conclusão, mas você tem que deixar claro que você está iniciando uma conclusão. Você precisa usar algumas palavras-chave que você vai dizer para o corretor que você está dizendo que está iniciando uma conclusão, que seria, no caso, algumas palavras-chave, como, portanto, nesse sentido, dessa forma, logo. Aí você vai colocar vírgula. E você vai finalizar uma palavra que seria mais ou menos assim, comentando novamente pelo racismo. Portanto, o racismo ainda é uma cultura muito presente na nossa sociedade brasileira. Ponto. A partir do momento que eu coloco ponto, eu terminei o primeiro período da conclusão. Lembrando que, novamente, eu venho reforçar. Cada parágrafo precisa ter, no mínimo, 3 períodos. Aí tá. Depois que eu terminei o primeiro período do desenvolvimento da conclusão, eu preciso agora, vamos reforçar aqui, o primeiro período. Agora, a partir daqui, o segundo período da conclusão, ela precisa estar de acordo com o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, o primeiro desenvolvimento, que é o segundo parágrafo. E o último período da conclusão precisa estar de acordo com o penúltimo parágrafo, que é justamente o segundo desenvolvimento, ou seja, o terceiro parágrafo. Portanto, quando você vê essas setas, isso aqui te garante, no mínimo, 800 pontos. De 800 a 900 pontos. Conseguiram entender? Agora vamos fazer um resumo bem rápido para vocês fixarem o que realmente precisa nessa estratégia para tirar no mínimo 900 pontos para cima. Vamos virar a página aqui. Então, o
o que preciso para uma nota maior que 900 pontos. Então vamos fixar aqui. Primeiro, eu preciso de coesão, de ligação entre os parágrafos. Então a gente chama isso de coesão textual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu preciso, numa redação de 30 linhas, de no mínimo 4 parágrafos. Certo? E cada parágrafo eu preciso ter, no mínimo, também 3 períodos. 3 períodos. Se você fizer essa estratégia, pode comemorar. Você já está com o curso dos seus sonhos garantido.